Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos, sempre agradecendo o carinho da sua audiência. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, aqui no 85.7. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O Guarani protocolou na noite de ontem pedido de anulação da partida contra o Anápolis. Clube Alviverde alega erro de direito após a equipe adversária atuar por alguns instantes com 12 jogadores em campo. O valor da venda de Richard Rios será repassado ao Bugre pelo Palmeiras em 3 parcelas. A primeira neste ano, a segunda em 2026 e a última em 2027. Substituído no intervalo da última partida com dores na coxa, Alan Santos vira dúvida para o duelo de sábado contra o Náutico. Ponte desafia Tabu em confronto direto que vale liderança da Série C. Macaca vai em busca da primeira vitória na história contra o Caxias, fora de casa. Com o Diogo Silva suspenso, Pedro Rocha ganhará nova oportunidade no time. Elenco alvinegro ainda tem mais 2 dias de preparação antes do compromisso no Rio Grande do Sul. Flamengo e Palmeiras vencem fora de casa e encostam no líder Cruzeiro. Verdão bateu o Fluminense de virada no Maracanã, enquanto o rubro-negro derrotou o Red Bull Bragantino também de virada em Bragança. Líder da competição, Cruzeiro ficou no empate sem gols com o Corinthians em Itaquera. Torcedores do Santos protestam contra o time, técnico e presidente após derrota para o Internacional. Marcelo Teixeira e elenco são alvos na Vila Belmiro e Kleber Xavier é xingado durante o jogo. Wolverhampton anuncia a contratação de Arias, ex-Fluminense, como novo camisa 10. O colombiano chega ao clube inglês por cerca de 22 milhões de euros após se destacar na Copa de Clubes ou no Mundial de Clubes e assume a camisa que era de Matheus Cunha. Bandeirantes. 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Juventude e São Paulo, logo mais às 7 da noite, no estádio Alfredo Jaconi.
jogo que fecha esta 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo, portanto, será realizado em Caxias do Sul. O provável Juventude do técnico Cláudio Tencati. Gustavo no gol, Reginaldo, Wilker, Angel, Marcos Paulo ou Abner e Marcelo Hermes, Kaique, Jadson e Mandaca, Veron, Talhari e Gilberto. O provável São Paulo do argentino Hernan Crespo, com Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cedric, Bobadilha, Marcos Antônio, Alisson e Wendel, Luciano e André Silva. Apita o jogo no sul do país, Sávio Pereira Sampaio. O árbitro de vídeo será Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. A bola rola em Caxias, na Serra Gaúcha. 7 da noite tem Juventude e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender os nossos ouvintes aqui. Capucci, depois você dá uma olhadinha aqui nesse televisor aqui, por gentileza, tá? E tá piscando que nem sirene de ambulância. Vamos aqui. Bom dia, meus amigos. Vamos ver por onde a gente come. Porque tem um pessoal aqui que tá muito bravo aqui, mas não tem nada a ver com o futebol de Campinas. Eu e Marcelo Pimentel, meu amigo de infância, sempre estamos na audiência. Pergunte a ele quando vai ter um convite para você provar o melhor hambúrguer de Campinas. Ô Marcelo Pimentel, legal saber que você trabalha com hambúrguer, tá? Espero que você esteja ouvindo. Que o Carlos Henrique, além de trabalhar com vinho, trabalha com carne também. Tá bom? Me chama aqui pra gente bater um papo. Vamos fazer negócios. E como está o Transferban e os salários atrasados da Ponte, Alexandre? Nenhum posicionamento novo por enquanto. Continua o Transferban e a notícia que temos neste presente momento é que não foi acertado ainda as pendências. Analisando a Série C, quais os 4 times que você apostaria que vão subir pelo rendimento em campo? Pelo rendimento em campo. Não é só o rendimento, Ale. É uma questão de você assistir e ver algo organizado e confiante. Você olha e percebe que o time ali tem um treinador, tem uma organização e tem valores individuais dentro da divisão e da relação, não é? Legais, que dão conta. Não tem ninguém jogando bem, mas tem gente desempenhando. O Náutico, por exemplo, está desempenhando. Então é um time que se eu tivesse que apostar hoje, é o único que eu apostaria que vai subir. Náutico. O restante eu ainda não tenho segurança. Espero ter explicado. Vamos aguardar a escalação da Nega Véia contra o Caxias. Valentim sempre bate na tecla de não ter titulares e sim elenco. Quero ver escalar time reserva para poupar no derby. Temos que pontuar sempre. Ganhar o derby só será válido quando os dois times eram bons. Concordo. Se subir, o derby tem valor. Se não subir, não adianta nada. Marcelo Pimentel. Marcelo, depois você me fala aqui do hambúrguer, tá? Para eu marcar, eu quero fazer uma visita para você aí para saborear. Eu adoro hambúrguer, tá bom? Abraço. O presidente da Ponte já pagou as dívidas para sair do Transferban ou vai esperar fechar a janela e depois dar desculpa que não pode contratar? E digo, se não contratar, não sobe. Tande Negrão. Me ajuda, cara, atrasado na Ponte, os caras em segundo e voando. Meu Guarani não dá. Me ajuda, CH. Ô, Fábio. Queria muito te ajudar, cara.
Mas essa é a situação geral do nosso país, não é só do futebol, não. A coisa não tá fácil, não, irmão. Não tá fácil, não. Rebaixamentos, obras sem explicação, caso Ivan e outras coisas mais. Tá bom. Tá bom. Muito bem. Mas aqui é o seguinte, você trabalha com carne ou não? Então, se não trabalhar, eu... Tá bom, Fábio? Vai mandando mensagem aqui, beleza? O que mais? 11h43, o pessoal perguntando de novo para mim sobre... Tem várias mensagens. Vou ler uma só que vai atender todo mundo. O que eu achei da rodada ontem? Vou falar. Bom, o Palmeiras mostrou realmente a que vem nesse campeonato. Um banco de reservas que faz toda a diferença. Por isso ganhou o jogo do Fluminense. Que perdeu John Arias. Acabei de citar aqui, já está no futebol inglês. E, por enquanto, o Renato Gaúcho, com 3 derrotas consecutivas, está encontrando outro caminho. Não é? Sobre a vitória do Flamengo contra o Red Bull, tem muito relevo. Também um time muito forte. Ontem o Pedro começou o jogo, não gostei tanto assim. Mas o time melhorou muito no segundo tempo, com as mexidas também. O que mais? O Santos, eu só não concordo com a história do Neymar ficar batendo boca com o torcedor, gente. Isso não é legal. Não é legal. Não é esse comportamento que eu espero de um possível jogador que esteja representando o Brasil na próxima Copa do Mundo. Eu sei que ele faz isso muito, mas eu desaprovo. Né? Isso aí. Ponte e sempre ponte. Na Série A, na Série B, na Série C. Tá bom, Sérgio? Um abraço pra você. Em Campinas, 11h45 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani protocolou na noite de ontem um pedido de impugnação da partida contra o Anápolis. O clube está alegando erro de direito, após a equipe adversária atuar por alguns instantes no segundo tempo com 12 jogadores. A solicitação foi encaminhada ao STJD pelo advogado João Quiminazo, responsável jurídico do Guarani na esfera esportiva. E segundo a argumentação, o árbitro da partida permitiu que o Anápolis atuasse com um atleta a mais, situação que configura infração clara ao regulamento da competição. Ontem, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, o presidente do Guarani, Rômulo Amaro, falou também sobre a negociação envolvendo Richard Rios e o prazo em que o Guarani deve receber cerca de 13,34% da negociação. A venda realmente foi realizada pelo valor de 27 milhões. Inclusive, isso foi uma nota oficial que foi colocada no site do Benfica, que confirma isso, né? Os outros 3 milhões eram 10% que pertencentes ao jogador. A negociação foi realizada para pagar uma parcela provavelmente em agosto ou 20 dias para frente do registro do atleta. Então a gente não tem essa data ainda que quando o atleta vai ser registrado, mas o Palmeiras imagina que isso vai ser feito ainda dentro do mês de agosto. Então uma parte dessa primeira parcela vem em agosto, se der certo esse período dos 20 dias após o registro do atleta. Uma segunda parcela vem posteriormente no mês subsequente a agosto, que é setembro, e a outra parcela vem em 2026 e a outra parcela em 2027. Quanto ao time que vai entrar em campo no próximo sábado contra o Náutico, precisando da vitória e sonhando com o G8, é claro que o técnico Marcelo Fernandes está fazendo mistério. Deve ser uma equipe mais ofensiva. A única dúvida para saber se o Alan Santos terá condições de jogo. Ele que saiu substituído, né? Foi substituído no intervalo com dores na coxa.
Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. E agora, comentando o Gleger Zorzin. Bom dia, Gleger. Oi, CH, bom dia, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, CH, o Guarani que protocolou aí, né, o pedido de anulação do jogo contra o Anápolis. Acho que é plausível, né, eu acho que é de direito. Tomara que o Guarani consiga juridicamente que isso aconteça. Agora, a gente sabe como é que funciona, né? A gente sabe que para anular uma partida realmente tem que... Olha, não sei se todos esses erros de arbitragem e essa questão dos 12 jogadores aí, pode ser que nesse aspecto aí o Guarani consiga, mas a gente sabe que é difícil. Agora, dependendo do que aconteça judicialmente, dependendo do que aconteça nos tribunais, o Guarani precisa ganhar do Náutico, né? Então, eu acho que o mais difícil, né, nessa parte jurídica, o mais difícil é o Guarani ganhar do Náutico. Então, o Guarani tem que pensar isso, tem que deixar que o pessoal do jurídico tome conta disso e o Marcelo Fernandes encontre um jeito de que o Guarani possa vencer o jogo. Não vai ser fácil não, tá? O Náutico está numa crescente, cresceu aí nos últimos jogos, venceu na última rodada e vem com tudo para cima do Guarani para tentar aí a manutenção no G8, para tentar uma melhor colocação na tabela. Então o Guarani que se prepare, porque será um jogo duro. E todos nós aqui conhecemos, né? O Campineiro conhece também o Hélio dos Anjos, que é um treinador experiente, já com passagens pelo Guarani. Inclusive quando o Hélio passou pelo Guarani, não sei se foi a última passagem dele pelo Guarani, eu estava no elenco. Me lembro que o Hélio recebeu uma proposta da seleção da Arábia Saudita e acabou deixando o Guarani naquela ocasião, mas ele é que era o treinador. Tomara, viu, CH, que o Guarani consiga um bom resultado. Expectativa de vitória, o Guarani está jogando em casa, mas que vai ser difícil, eu não tenho dúvida, viu, CH? Valeu, Gleger. Derby 210, Ponte Guarani no Brasileirão 2025. Dia 2 de agosto, 17 horas, o Moisés Lucarelli, partida válida pela primeira fase da competição. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. As memórias sobre as disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Derby 210, Ponte Guarani, dia 2 de agosto, no majestoso 17 horas. Acompanhe aqui na Rádio Bandeirantes com a equipe esportiva de maior audiência do interior de São Paulo, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos. Com você construindo o mundo. Acesse cortag.com e Clínica Prime Man. Sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp, anote aí, 19 9978 77603. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. De volta, Breno Beretta. Oi, CH, o time da Ponte segue treinando forte, treinando hoje, amanhã, sábado. Somente depois do treino no sábado, a viagem para Caxias do Sul, onde no domingo, 4h30 da tarde, a Ponte encara o líder Caxias, no estádio Centenário. E para esse jogo, o técnico não terá o Diogo Silva, goleiro que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Pedro Rocha e o Matheus Kaiser disputam a posição, são os dois goleiros que estão disputando essa posição. Maguinho deve voltar naturalmente à lateral direita, ele que é titular absoluto do técnico Alberto Valentim. E é claro que a possibilidade do time ficar mais defensivo, um esquema com 3 zagueiros, como o Alberto Valentim costuma fazer fora de casa. Com o Wanderson, o Emerson, daí a possibilidade do Darley Santos ou mesmo dele recuar o Arthur, como ele vem fazendo em alguns jogos. E aí a possibilidade da estreia do Kevin na lateral esquerda, contratado, jogador que estava na equipe do Paysandu. No ataque são várias possibilidades, né? O Bruno Lopes
atuou bem, fez o gol da vitória, jogador que inclusive o Alberto Valentim citou, né, que vem jogando muito bem e vem treinando muito bem, melhor dizendo, durante a semana. O próprio Jean Dias, que entrou bem no segundo tempo, e no meio-campo a possibilidade da volta do Dudu, que também entrou bem na segunda etapa. O zagueiro Wanderson é o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes, titular absoluto da Ponte Preta, para falar desse jogo tão importante e difícil contra a equipe do Caxias. É um jogo muito difícil, né? Um adversário que está na liderança, mas vamos trabalhar durante a semana para que possamos buscar a nossa liderança que estávamos anteriormente na competição. Um empate não é um mau resultado. A Ponte tem 6 jogadores pendurados no jogo contra o Caxias, que se receberem o terceiro cartão amarelo estarão fora do derby. Quem são eles? Os zagueiros Danley e Simon, os volantes Dudu, Léo Oliveira, Luiz Felipe e também o Lucas Cândido. Agora, o torcedor se pergunta, será que o Alberto Valentim vai poupar algum atleta no jogo de domingo? Eu não acredito. Acredito que a Ponte vai com força máxima. Valeu, CH! Valeu, Breno. Obrigado pelas suas informações. E agora comentando o Gleger Zorzin. CH, a Ponte que vai enfrentar o líder da competição, ela na vice-liderança, e podendo aí, claro, com uma vitória, assumir a liderança novamente. Vai ser um jogo duro. Agora eu queria especialmente falar sobre a ausência do Diogo Silva, que para mim é um jogador mais regular desse time durante toda a temporada, né? 25, sem dúvida nenhuma, o Diogo Silva tem sido um dos destaques. Jogador experiente, jogador acostumado com decisão, e tá fora, né? Tá fora pelo terceiro cartão. O Diogo não vai poder jogar na próxima partida. E provavelmente deve ser o Pedro Rocha, né? Pedrão está recebendo aí mais uma oportunidade. O grande problema do Pedrão não é a parte técnica, tá? Quero deixar muito claro isso. Pedrão que, quando assumiu a titularidade lá na saída do Kaique França, fez grandes jogos, né? Foi muito bem o Pedro Rocha. E por esse aspecto, né, dele ter ido muito bem naquela ocasião, tinha pouco ritmo e assumiu, a titularidade foi muito bem, eu acredito numa boa performance do Pedrão nesse próximo jogo. Vou repetir, o que pode pegar não é a parte técnica, mas sim a falta de ritmo. Mas o Pedrão é um cara já acostumado com isso. Todas as vezes aí na ausência do Diogo esse ano que ele assumiu a titularidade, eu não me recordo se foram um ou 2 jogos, ele foi muito bem. Pedro Rocha é muito bom goleiro, uma revelação do time pontepretano, e eu não tenho dúvida, o torcedor pode ficar tranquilo. Gleg, mas é um jogo pesado, hein? Não tenho dúvida de que o Pedrão vai muito bem no jogo e substituirá à altura o bom goleiro Diogo Silva. CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade pontepretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do Agro Steel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do Agro Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro Brasileirão, mais uma rodada. Vamos aos resultados das partidas que foram realizadas ontem.
Jogando no Maracanã, o Palmeiras de virada venceu o Fluminense pelo placar de 2-1. Também pela 16ª rodada, o Mirassol fora de casa bateu o Ceará 2-0. Corinthians e Cruzeiro empataram por 0-0. O Santos na Vila perdeu para o Inter 2-1. Mesmo placar da vitória do Flamengo fora de casa sobre o Red Bull Bragantino. Vitória e Sport empataram por 2-2. Hoje, o fechamento da rodada, às 7 da noite, tem Juventude e São Paulo. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Red Bull Bragantino são os 4 primeiros. Santos, Juventude, Fortaleza e Sport são os times que estão na zona do rebaixamento. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem, o Novo Horizontino bateu o líder Goiás por 1-0. O Cuiabá derrotou o América Mineiro 3-1. Amazonas e Paysandu empataram por 1-1. Tivemos ainda a goleada da Chape sobre o Volta Redonda 4-2. Goiás, Coritiba, Novo Horizontino e Chapecoense ocupam as 4 primeiras posições. Ferroviária, Amazonas, Botafogo de Ribeirão e Volta Redonda são os 4 últimos. Ontem, pela Copa Sul-Americana, o Grêmio foi eliminado dos playoffs da competição. Ficou no empate por 1-1 diante do Aliança Lima. Como havia perdido no Peru pelo placar de 2-0, está eliminado. O Once Caldas da Colômbia avançou ao derrotar o San Antonio Bulu-Bulu da Bolívia por 4-0, assim como também o Bolívar, que venceu o Palestino por 3-0. Hoje, o Atlético Mineiro pega o Atlético Bucaramanga na Arena MRV. No primeiro jogo, atuando na Colômbia, o time mineiro venceu pelo placar de 1-0 e joga, portanto, por um empate. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata.